Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo e é dia também de mais história. Se preparem e embarquem comigo nessa aventura. Hoje, a história que eu trago para vocês está registrada na Palavra de Deus, na Bíblia, no livro de Jonas. E a história de Jonas e o grande peixe. Está animado para descobrir o que acontece? Então preste atenção. Muito bem. Havia em um tempo muito antigo, um profeta em Israel chamado Jonas. Um dia, o Senhor olhou para Jonas e disse: Levante-se e vá à cidade de Nínive. Fale a eles que se arrependam de suas maldades. O profeta Jonas, então, foi convidado para ir a Nínive. Foi vocacionado por Deus para que pudesse conversar com o povo de Nínive e convencê-los de seu pecado. Mas vocês sabem o que ele fez em vez disso? Jonas fugiu. Ele foi para um lugar completamente diferente daquele que Deus tinha mandado. Jonas fugiu para Tarsis, uma cidade que ficava em sentido contrário a Nínive. Jonas resolveu desobedecer a palavra do Senhor. Ele foi até uma cidade de nome Jope e, quando chegou lá, encontrou um navio que seguia para Tarsis. Entrou naquele navio para fugir de Deus. Mas vamos avisar ao nosso amigo Jonas que não dá para fugir de Deus. De Deus ninguém se esconde. E vocês sabem então o que aconteceu? Quando Jonas entrou no mar, ele foi tirar uma sonequinha. Ele se dirigiu lá para o porão do navio e ficou descansando enquanto o pessoal estava lá dirigindo o navio. Mas aí é que a história fica complicada. No meio disso tudo, começou a haver uma grande tempestade no mar que havia sido enviada pelo Senhor. E por causa dessa tempestade, o navio começou a ameaçar afundar. Imagine só que desespero que eles não sentiram estando dentro daquele navio e que medo que não estava no coração deles. Os marinheiros, então, ficaram com muito medo e resolveram começar a orar e a jogar no mar tudo aquilo que eles podiam jogar fora para poder aliviar o peso que estava no navio. Imaginem só como é que não estavam com medo nesse momento. Até que, num certo momento, o mestre do navio resolveu descer até o porão onde o Jonas estava dormindo um sono muito profundo. Jonas, que não sabia de nada que estava acontecendo, acordou com esse pedido aqui de um dos marinheiros. Acorde! Estamos em perigo! Comece a orar. Quem sabe assim o seu Deus se lembre de nós e salve a todos. E Jonas, todos estavam muito apavorados e eles se perguntavam entre si por que será que estava acontecendo aquela tempestade. Jonas, então, resolveu dizer a eles: Eu sou o culpado. Joguem-me ao mar, e ele se aquietará. Os marinheiros, então, levantaram Jonas depois de ter explicado a eles a história
por que Deus estava tão bravo com ele e o jogaram ao mar. Naquele mesmo instante, a tempestade se aquietou e o mar ficou em silêncio. Vocês acreditam, crianças? Na hora que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade parou. E então, imaginem vocês, o que será que aconteceu depois? Jonas caiu dentro do grande mar, ele foi jogado dentro do mar. Ele poderia, por exemplo, ter se afogado, ou então, além de ter se afogado em águas profundas. Mas Deus, que é soberano e que cuida do curso da história e faz com que sua vontade aconteça, enviou um grande peixe, um peixe muito, muito, muito grande que engoliu Jonas. Um peixe bem grandão estava com Jonas dentro de sua barriga. E ele ficou lá dentro durante 3 dias e 3 noites, dentro das entranhas do peixe. E vocês sabem o que aconteceu? Jonas ficou arrependido de ter desobedecido ao Senhor, porque ele sabia que toda aquela tempestade e toda aquela situação só estavam acontecendo com ele porque ele tinha resolvido desobedecer a um pedido, a uma ordem, a um mandado de Deus para a sua vida. E então, arrependido, Jonas prometeu ao Senhor que se ele fosse liberto e sobrevivesse àquela situação, ele cumpriria com aquela missão que havia sido dada por ele, por Deus. O Senhor, que é Deus misericordioso, ouviu a oração de Jonas e ordenou ao grande peixe que o devolvesse para a terra. E então, novamente, Deus falou com Jonas. Jonas, vá a Nínive e fale ao povo que se arrependa de suas maldades. O grande peixe que havia vomitado Jonas na praia, vocês acreditam, crianças? Depois de 3 dias e 3 noites, o grande peixe jogou de volta Jonas na beira da praia. E depois disso, o Senhor dá a Jonas essa missão de voltar a Nínive para pregar o arrependimento aos ninivitas. Será que dessa vez o nosso profeta Fujão vai obedecer? Vamos continuar prestando atenção na história. Dessa vez, o nosso Jonas levantou-se apressadamente, correndo, e seguiu para Nínive para realizar exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Dessa vez, Jonas não fugiu e não descumpriu com seu propósito. Vocês sabem o que significa Jonas? A palavra Jonas quer dizer pomba. Sabiam disso? Pois muito bem. Desde a entrada da cidade, Jonas começou a pregar a todos que queria que mudassem o seu comportamento, que Deus queria que eles mudassem o comportamento e se arrependessem dos seus pecados, porque do contrário, eles seriam todos castigados. Imaginem a situação. O rei, que ouviu acerca da palavra de Deus enviada através do profeta, levantou-se do trono, tirou fora suas vestes reais e colocou no lugar um saco em sinal de sacrifício e de arrependimento, como era costume na época, e junto com toda a cidade começou a pedir pelo perdão de Deus.
Deus ouviu o clamor da cidade e perdoou aos ninivitas. E foi dessa maneira e dessa forma que Jonas aprendeu o caminho da obediência ao Senhor. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Com Jonas, nós aprendemos o quanto é importante obedecermos aquilo que o Senhor coloca para cada um de nós. Sejamos nós pequenos, grandes, crianças ou velhinhos. O Senhor tem um propósito destinado a cada uma de nossas vidas, e esse propósito é muito especial, porque ele é único. Eu tenho o meu, você tem o seu, e foi colocado a nós desde quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Então é muito importante que nós confiemos naquilo que o Senhor tem para nós, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Sabe o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. O nosso futuro é um milagre de Deus e está nas mãos dele. E outra coisa muito importante, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Na verdade, o Senhor, como eu disse, conhece os nossos passos. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Ele sabe quando nós nos levantamos, quando nós andamos, Ele esquadrinha, ou seja, Ele conhece cada cantinho do nosso coração. A Bíblia, neste mesmo Salmo, também diz que Deus viu os nossos ossos serem formados quando nós ainda estávamos dentro da barriga da nossa mamãe. Então, coitado de Jonas, que pensou que podia fugir de Deus, ele não conseguiu. Lembra que eu disse a vocês que Jonas significa pomba? O nome Jonas? Pois então, você com certeza já deve ter visto uma pombinha por aí. A pomba, ela é ingênua, ela não tem medo do perigo, ela simplesmente não tem aquilo que a gente chama de desconfiômetro, ela não tem. Então, da mesma forma, Jonas foi muito ingênuo quando pensou que poderia fugir e se esconder do Senhor, ou mesmo descumprir com seu chamado. Quando o Senhor ele escolhe alguém, ele vocaciona, é porque ele já sabe que aquela pessoa irá cumprir com os propósitos que ele designou. Então, como Jonas aprendeu o caminho da obediência, através da história de Jonas registrada na Bíblia, nós também podemos aprender juntos. Eu convido vocês, então, para que nós façamos uma breve oração. Vocês podem repetir as minhas palavras e depois nós vamos aprender uma musiquinha. Tudo bem? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e repitam assim comigo. Senhor Jesus, dai-me um coração obediente a Ti, disposto a cumprir com a Tua vontade. Ensina-me, assim como Jonas, o caminho da obediência. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amiguinha e amiguinha, muito obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero vocês semana que vem para uma próxima história. Um beijão e Deus abençoe a vida de vocês. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é